Olá, Olá, Aline, tudo bem? tudo bem contigo? Aqui também, tá tudo bem, graças a Deus. Você consegue me escutar bem? Oh, Consigo. Você perfeito, também me escuta bem? muito bem. Ai, que bom. Então, primeiramente, para apresentar você e para todos que estão nos assistindo, essa é a doutora Aline. Ela é pesquisadora no AgriFood, então, mas daqui a pouco ela vai explicar bem certinho para vocês sobre um pouco sobre ela. E é um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigada de aceitar o nosso convite. Eu fico muito feliz em tê-la aqui conosco, Aline. Eu que agradeço o convite. Para mim é uma oportunidade incrível estar aqui com vocês hoje. E claro que falar sobre nutrição de precisão sempre me faz feliz, então eu só tenho a agradecer. Ai, que ótimo. Eu também fico super feliz porque eu trabalho muito com nutrição dentro da faculdade. Então, para mim, também é uma honra estar com você aqui no Sinocast. Então, antes de nós entrarmos diretamente no artigo, eu vou pedir para tu te apresentar um pouco, contar sobre quem é a Aline, onde a Aline se formou e o que a Aline faz hoje atualmente. Então, eu sou do Rio Grande do Sul, eu venho de uma cidadezinha bem pequenininha, São Valentim, no norte do estado. E eu comecei minha graduação em zootecnia na UDESC, em Chapecó. E depois eu fui para Santa Maria e eu me formei em Santa Maria. Depois eu fui fazer meu mestrado na Unesp, em Jaboticabal, com o professor Luciano Rauschelt. E durante meu mestrado eu decidi fazer um estágio de 5 meses aqui no AgriFood. E durante esse estágio, no meu mestrado, eu fui convidada, então, para fazer um doutorado cotutela entre a Universidade Laval, em Quebec, aqui na província, e a Unesp. Aí eu defendi meu doutorado em Laval, na universidade, e fiz um pós-doc na Universidade de Sherbrooke, que é aqui na mesma cidade onde fica o centro de pesquisa. Só para dar uma ideia para o pessoal, o AgriFood ele se compara um pouco com a Embrapa. Da mesma maneira, ele tem centro de pesquisa distribuído pelo país, de acordo com a aptidão de cada área. E o centro de pesquisa onde eu estou é o centro de pesquisa em vacas leiteiras e suínos. Ótimo, Aline, ótimo. Muito bom conhecer um pouquinho mais sobre você. Então, o artigo que a Aline vai contar para nós, que vai apresentar aqui, é sobre estimativa em tempo real da deposição diária de proteína em suínos em crescimento e terminação. Esse artigo foi publicado esse ano, então é super recente na revista Animal. E espero que seja um baita conteúdo, assim como vai ser para mim, que seja para todos que estão aqui nos assistindo. Então, vamos entrar direto no artigo, onde eu peço para a Aline comentar quais foram os objetivos, quais foram as implicações que levaram a realizar esse artigo, e também sobre o objetivo. Depois vamos falar sobre a metodologia desse artigo e também os resultados, que é o que a gente mais quer saber, né, Aline? Então a palavra é toda sua. Então, eu acho que eu vou primeiro começar explicando para todo mundo qual que é a diferença em trabalhar com nutrição de precisão comparado com a nutrição tradicional. Na nutrição tradicional, a gente alimenta os animais em grupos e por fases, ou seja, todos os animais do mesmo grupo, eles recebem a mesma dieta por um longo período de tempo. É o famoso que a gente conhece, dieta de crescimento, crescimento 1, crescimento 2, terminação 1, terminação 2. E todos os animais, eles recebem a mesma dieta. Os modelos matemáticos que são usados para estimar as exigências nutricionais nos programas de fases, eles usam os dados de lotes passados. Então, eles vão buscar o ganho de peso, o consumo de ração de lotes passados, ou então eles utilizam em função do potencial genético, né, da linhagem que está trabalhando. Quando a gente trabalha com nutrição de precisão, é diferente. O modelo de nutrição de precisão, ele precisa trabalhar em tempo real. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente precisa ter um equipamento coletando dados ao mesmo tempo que tudo está acontecendo na granja. Então, a gente precisa saber qual que é o peso, qual que é o consumo de ração de cada um dos animais a cada dia. Então, o modelo em si, a gente coleta dados de cada um dos animais, a gente calibra ele por em torno de 2 semanas e a gente prediz hoje o que vai acontecer com cada um dos animais. Então, a gente coleta até ontem, meia-noite, o peso, o consumo de ração de cada um dos animais. E daí, hoje, 8 horas da manhã, eu vou estimar qual que é a exigência de cada um dos animais. E o modelo, então, eu faço a predição para hoje. Então,
e o modelo diferente dos outros modelos, ele vai te falar, olha, o porquinho número 12, para ter um ganho de peso de 1,2, ele precisa receber tanto de lisina, porque ele tem um consumo de ração de 1,5. Então, a gente formula para aquele animal. Aí o modelo vai falar, olha, porquinho número 58, ele precisa de tanto para ter 700 gramas de ganho de peso hoje, com um consumo de ração de 2 quilos. Então, é isso mais ou menos que ele vai coletando os dados em tempo real e vai formulando a dieta. Então, se a gente tem 100 animais na baia, vão ser 100 dietas diferentes, porque cada animal difere do outro em exigência nutricional e as exigências nutricionais mudam ao longo do tempo. Então, seriam 100 dietas por dia no nosso rebanho. E aí, por que a gente resolveu fazer esse artigo, né? Esse artigo, na verdade, é uma série de artigos. Esse ano a gente publicou 3 artigos na Animal e esse é o terceiro deles. Então, eles vêm vindo numa sequência lógica. Quando eu comecei a trabalhar com nutrição de precisão em 2012, ainda na graduação, na verdade, a gente começou a fazer algumas provas de conceito. A gente testou o conceito de proteína ideal, dentre outros, para ver como é que funcionava no sistema de alimentação de precisão comparado ao sistema por fases. E o que a gente viu é que vários dos conceitos que a gente realmente conta muito como nutricionista, como o conceito de proteína ideal, não funciona muito bem em nutrição de precisão. Porque biologia não é matemática. Então, a gente começou... a gente falou, bom, o modelo que a gente tem de nutrição de precisão, que foi desenvolvido pelo professor Luciano Rauschut em 2012, ele funciona muito bem, ele faz ótimas estimativas, ele é capaz de ir para o campo hoje, ele está pronto para ir para o campo hoje. Mas a gente falou, olha, ele funciona para hoje, só que daqui 10 anos a gente precisa ser mais preciso. E para ser mais preciso, a gente precisa atualizar os conceitos que estão atrás desse modelo. Então, foi assim que veio a ideia, a gente resolveu fazer esse modelo. O que acontece? O modelo do professor Luciano, quando o Luciano fez esse modelo, ele pegou a literatura do INRAPORT, ele pegou a literatura do NRC e ele falou, olha, esses modelos falam que um animal, em média, tem 16% do ganho de peso em forma de proteína. Então, se eu pegar 16% e multiplicar pelo ganho de peso diário dos animais, eu consigo predizer a deposição proteica desses animais. E como o ganho de peso segue uma curva, eu consigo fazer a curva da deposição de proteína. E tá certo. Realmente funciona dessa maneira. Mas o que é importante, o que a gente viu nos experimentos, a professora Inês Andretta viu isso nos experimentos dela, é que nem todos os animais têm 16% de proteína. Um animal, mesmo com a mesma genética, nas mesmas condições, vai ter diferentes deposições de proteína e diferentes proporções de proteína no ganho de peso. Além disso, a deposição de proteína ela vai diminuir ao longo do tempo. Então, um animal de 25 quilos vai ter em torno de 22% de deposição de proteína no ganho de peso, enquanto um animal de 130 quilos vai ter 9%. Então, na média, vai dar 16%. Mas não é assim ao longo do tempo. Então, o objetivo do nosso trabalho foi colocar em dia esse conceito e fazer um modelo que consegue realmente dizer qual que é a proporção do ganho qual que é a proporção de proteína no ganho de peso dos animais em função do peso dele. Então, foi isso que a gente fez. A gente pegou a base de dados no nosso programa, daqui, do AgriFood. A gente pegou especialmente os trabalhos da professora Inês Andretta, onde o que ela fez? Ela fez medida repetida nos animais. Então, ela pegou animais dos 25, 50, 80, 120, 130 quilos e ela mediu quanto de proteína o animal tinha. O que é muito melhor, por exemplo, que o abate comparativo, porque você não está vendo no mesmo animal. Mas ela usou um aparelho de densitometria óssea, que é um raio-x, e ela conseguiu dizer que, olha, ela tinha a curva exata de deposição de proteína ao longo do tempo para cada um dos animais. Então, eu peguei esses dados e eu criei um modelo. Eu criei, na verdade, 2 modelos. Um era um modelo,
regressão quadrática, e outro eu testei uma curva já muito bem estabelecida, que é a curva de Gompertz. É a curva que está atrás do Inraport. Então, por exemplo, quem for usar o Inraport vai usar essa curva para determinar o que é a deposição de proteína. Então, o que eu estou falando para vocês é o que está muito, muito atrás dos programas que a gente usa. Então, por exemplo, se você for usar o NRC, também tem uma curva atrás dele. Você não vê, mas tem uma curva atrás dele. E o NRC, por exemplo, é uma curva cúbica, é diferente. Aí eu usei esses dois. Eu usei minha base de dados, tinha dados individuais de 78 machos castrados. Tinha diferentes genéticas, diferentes linhagens, mas todos eram da mesma genética, que é o Genetic Pork. Depois disso, depois que eu estabeleci, eu falei, olha, eu tenho uma curva média, eu sei como que o animal médio vai ganhar o peso, como que ele vai depositar a proteína, mas eu quero fazer uma curva individual para cada um dos meus animais. E quando a gente está fazendo algo em tempo real, cada um dos parâmetros do modelo precisa ser relacionado a uma medida que a gente coleta no campo. Eu só tenho 2 medidas. E ela precisa ser, né, no meu caso, eu não posso usar medidas que são correlacionadas. Minhas 2 medidas independentes é o peso e o consumo de ração. Consumo de ração não tem uma correlação com a deposição de proteína. Mas se eu pegar a eficiência alimentar dos animais, eu tenho uma correlação. Normalmente, animais que são mais eficientes, ou pelo menos a gente assume isso, né? Animais que são mais eficientes, eles vão ter uma maior deposição de proteína. E aí eu fiz uma análise de cluster e eu tentei classificar os animais. Eu tentei usar uma regressão, eu tentei também fazer uma análise de cluster e criar grupos de animais para criar fatores que eu poderia classificar meus animais. Tudo bem, foi tudo muito bonito, tudo lindo. E a gente vai passar, então, para os resultados. Então, falar o que a gente viu. Primeiro, eu vou começar por dar uma ideia para o pessoal quais são os tipos de animais que a gente trabalhou. Por quê? Quando a gente está determinando uma curva de proteína, geralmente ela é específica para a genética. Porque diferentes genéticas vão atingir a deposição máxima de proteína em pontos diferentes. Então, no nosso caso, são animais que são bem precoces, bem precoces. Quando eu aprendi, assim, minhas primeiras aulas de nutrição, o professor Lovato falava pra gente, máxima deposição de proteína acontece a 70 quilos. Então, você tem que alimentar os animais ad libitum até 70 quilos, depois tem que fazer uma restrição para ter certeza que você não vai ter muita deposição de gordura. O que acontece com os nossos animais? A máxima deposição de proteína dos nossos animais acontece antes. Então, a gente viu entre 50 e 60 quilos, 52 quilos acontecia a máxima deposição de proteína dos nossos animais. E essa deposição máxima de proteína era 203 gramas, o que é bem alto, né? Se a gente comparar com os manuais de genética, a gente vê 150, 160 gramas, a gente está falando de animais que têm realmente um alto potencial genético, né? 203 gramas é muito. Essa é a média. Então, tem animais ganhando 250 gramas, né? É bem... E daí a gente pegou os modelos e a gente validou numa base de dados independente a gente tinha 300 animais, né? E o que a gente viu? Os modelos, a curva polinomial, ela funcionava muito bem. A gente conseguia predizer em tempo real. Então, a gente pegava quanto que era a porcentagem de proteína que a gente esperava que aquele animal teria naquele peso, naquele dia. E a gente multiplicava pelo ganho de peso e a gente tem a deposição de proteína. Com um erro bem pequeno, menor que 5% o erro de predição. A gente pode dizer que é excelente. Sim. E um viés, né, de predição muito pequeno, 0,1. Então, bem pequeno mesmo. Quando a gente usou a Gompertz, não foi assim. A Gompertz, ela tinha um erro muito maior que 10% de erro de predição e um viés de 0,4, que é elevado. E esse viés acontecia exatamente no começo, né, dos 25 aos 40 quilos, que no nosso caso é muito importante porque a gente tem uma alta deposição de proteína acontecendo. Então, a gente viu que a curva que a gente usou, o modelo quadrático,
foi muito mais interessante porque a Gompertz, ela é uma equação sem dúvidas ótima para populações, mas quando a gente está trabalhando com indivíduos, ela é muito inflexível, porque ela assume que a deposição de proteína vai ser sempre no mesmo ponto para todos os animais. Vai ser sempre, no nosso caso, a 62 quilos. E não é verdade. Um animal vai ter uma deposição de proteína mais alta, vai chegar ao máximo a 70, o outro vai chegar a 50, outros vão chegar a 80 quilos. Então, cada animal tem a sua. E, então, utilizar quadrático foi muito mais flexível e é o que nós vamos adaptar para a nossa utilização. O que a gente viu também? A eficiência alimentar não é um bom preditor, um bom fator que nos deixe realmente predizer qual é a deposição de proteína. Por quê? Isso acontece, essa correlação acontece na primeira fase de crescimento, dos 25 a 50 quilos. A gente tem uma boa correlação realmente entre animais que têm uma maior eficiência alimentar, eles vão ter maior deposição de proteína. Mas durante a fase de terminação, a gente tem uma variação de deposição de proteína muito grande e não existe essa correlação entre a eficiência alimentar. Outra coisa que a gente viu é que animais que estavam num sistema de nutrição de precisão, eles mantinham essa correlação. Geralmente, animais que eram mais eficientes realmente iam ter essa maior deposição de proteína ao longo do tempo. Mas os animais alimentados em grupo não tinham essa correlação. E como a nossa base de dados era composta pelos dois, né, por animais em nutrição de precisão e em grupo, para maximizar o número de observações que a gente tinha, isso dificultou. Quando a gente utilizou a análise de cluster, a gente viu que a variação na conversão alimentar era muito maior que a variação na deposição de proteína e a gente não conseguiu estabelecer clusters claros que nos poderiam dar um fator, que, por exemplo, animais com essa eficiência, a gente multiplica o ganho de peso por esse fator e daí a gente vai ter um ajuste na deposição de proteína para saber que eles são mais eficientes, né? Mas a gente realmente não conseguiu fazer isso. Então, mas assim, no sentido, vamos partir para a conclusão. O que a gente viu nesse trabalho? A gente viu que realmente utilizar uma curva ao invés de uma porcentagem fixa de deposição de proteína melhora realmente a predição. A gente consegue predizer melhor qual que é a deposição de proteína dos animais. E isso vai ajudar a gente a melhorar a nossa estimação de lisina. Por quê? A lisina é um dos maiores, o aminoácido que vai compor a proteína. E quanto mais deposição de proteína, mais lisina é necessária. E quanto mais deposição de proteína, mais magro o nosso animal. Então, quando a gente ajusta todas essas coisas atrás do modelo, a gente consegue refinar as estimações e formular dietas melhor, né? Outra coisa que a gente viu é que a Gompertz é uma curva muito inflexível quando a gente está trabalhando com indivíduos e talvez não é recomendável para a nutrição de precisão. Outra coisa, e talvez o que é mais importante, é que a gente viu que se a gente, no nosso caso, a gente tinha medidas de ultrassom, a gente tinha medidas de raio-x e afim. Se a gente pudesse utilizar essas medidas, a gente consegue predizer em tempo real a curva individual de cada um dos animais. Se eu sei a massa proteica inicial dos meus animais, eu consigo saber exatamente qual que vai ser a massa proteica dele a 130 quilos. Mas isso não tem no campo. Você nunca vai pedir para o produtor ir lá e passar o ultrassom cada dia nos animais e falar, olha, quanto você tem hoje de espessura de toucinho, quanto você tem de lombo. Então, a gente precisa de medidas automatizadas, como o peso em tempo real capturado por câmeras e talvez no futuro, né, com os avanços de machine learning, que a gente consiga estimar a massa proteica baseada em imagens e, então, em outras medidas relacionadas com o comportamento alimentar dos animais, esse tipo de medida. Então, isso vai, no futuro, ainda nos ajudar bastante a melhorar as predições. Nutrição de precisão é o futuro, né? É a realidade, é o que a gente tem que buscar.
porque cada vez mais o próprio mercado está exigindo mais de melhor aproveitamento, menor excreção de nutrientes na natureza, que pode causar impacto. Então, a gente tem que tentar melhorar cada vez mais esse aproveitamento pelo suíno e também isso também tem um grande impacto no próprio bolso do produtor, né? Exatamente, isso é verdade. Uma coisa que talvez seja importante falar é que quando a gente compara o sistema de nutrição de precisão a um sistema convencional, a gente tem uma diminuição de proteína na dieta de até 40%, de lisina em até 27%, o que vai refletir numa redução de nitrogênio de 40%. A gente reduz o fósforo em até 40%, fósforo excretado, né? Então, isso também vai refletir no custo de produção, onde a gente diminui o custo de produção de 10% a 12%, né? Convertendo aqui para nós em dólares, seria de 8 a 15 dólares por animal que a gente consegue diminuir. Sem contar que tem as vantagens de ter um maior controle, ter informação individual, a gente consegue seguir o consumo alimentar dos animais e fazendo isso a gente consegue ver mudanças no consumo de ração que podem ajudar a gente a predizer se o animal vai ficar doente. Então, geralmente, a gente vê essas mudanças 2 a 3 dias antes de ter um sinal clínico, né? Então, também pode ser uma alternativa aí para a gente isolar os animais, evitar a contaminação dos outros animais, né? Tratar apenas os animais que precisam ser tratados. Então, também pode ajudar o médico veterinário, né? A ter um melhor controle, realmente saber qual que é o nosso... Em tempos de Covid, eu acho que é essencial saber qual que é o número 1, né? Quem que foi o responsável pela bagunça. Então, pessoal que tiver alguma dúvida, podem mandando as perguntas aqui que a gente vai estar comentando com a Aline. E já temos uma pergunta que é do Anderson, onde ele pergunta: peso de maior deposição de proteína tem correlação com o peso ao nascimento? Eu não sei se com o peso ao nascimento, mas a gente vai fazer, a Bruna Schroeder vai fazer um experimento aí em janeiro e talvez a gente vai poder responder isso para ti. Eu posso te falar que não necessariamente os animais que têm um maior peso ou uma maior massa proteica aos 25 quilos, que é a faixa que eu trabalhei, né, 25 a 150 quilos, não necessariamente vão ter uma maior deposição de proteína. Então, a gente não consegue correlacionar um maior peso ou uma maior massa proteica com uma maior deposição de proteína. Até porque animais que da mesma genética, recebendo exatamente a mesma dieta, eles têm deposições de proteínas diferentes. E esse é um dos trabalhos que a gente está fazendo aqui no AgriFood, é exatamente isso, tentar ilustrar o que faz um animal exatamente na mesma condição, com exatamente o mesmo background genético, ter essa diferença, né? Um dos artigos que a gente está aqui, tá saindo, tá no forno, ele fala que uma das coisas é a eficiência da utilização de nutrientes. Então, o que determina, um dos determinantes da deposição de proteína é quão eficaz um animal é usando aminoácidos, por exemplo. Mas eu não consigo, infelizmente, eu gostaria muito, se eu conseguisse simplesmente relacionar isso com o peso, seria fantástico. Talvez se a gente tiver medidas de peso mais acuradas e em tempo real, talvez eu consiga começar a fazer uma certa predição e daí correlacionar com a eficiência, mas agora, se tem uma correlação entre o peso do nascimento e a deposição de proteína, eu não sei. Vamos descobrir, né? A Bruna vai nos responder. A Bruna aqui, VetNutri, tá parabenizando, tá falando que a sua didática é maravilhosa. O Jamil também parabenizou, muito boa. E eu peguei um gancho. Fala muito bem, né? A gente conhece a Bruna, ela é ótima também. E eu peguei um gancho que tu falou sobre a lisina, né? Eu lembro que muitos professores falavam na matéria de nutrição, na faculdade falam até hoje que a lisina é aquela teoria do barril. Se tiver um furo, foi a minha dieta, foi a nutrição do meu suíno, porque é o principal aminoácido, é o aminoácido limitante para os suínos, né? Isso é verdade, mas aproveitando já que você tocou no assunto, né? Se a Inês estiver assistindo, ela vai falar que eu não consegui ficar quieta. Quando a gente está falando a teoria do barril, que é o conceito de proteína ideal, o que a gente fez um trabalho, a gente demonstrou com treonina e metionina que
não necessariamente é verdade. Porque como os animais têm diferentes exigências nutricionais, sim, é verdade que a lisina é o primeiro limitante, e provavelmente é o primeiro limitante para todos os animais. Mas quando a gente muda um pouquinho a dieta, por exemplo, a gente mudou a treonina na dieta e a gente fez ela ser limitante, a gente teve uma pequena perda de peso, não significativa, mas sabe o que acontecia? Os animais mudavam o tipo de proteína que estava sintetizando. Então a gente fala o quê? Quando a gente fala no conceito de proteína ideal, quando um aminoácido limita, a síntese de proteína para. Não é verdade. O animal é muito mais eficiente que isso. Então, no nosso caso, quando faltou a treonina, eles começaram a sintetizar mais colágeno, que pede aminoácidos não essenciais. Então, eles começaram a utilizar outros aminoácidos para ter outras proteínas. Eles foram buscar, por exemplo, a albumina no sangue, porque a albumina é muito rica em treonina. Esses animais diminuíram a quantidade da albumina no sangue para tentar suportar a síntese proteica. Então, tem vários mecanismos, né? E eu acho que é isso que é legal da nutrição de precisão, é que, apesar de todos esses conceitos, como o conceito de proteína ideal, funcionar extremamente bem para formular dietas para animais em fases, isso precisa ser revisto para a nutrição de precisão, porque os animais, como eles estão sendo adaptados com esse declínio dos nutrientes na dieta, né? Quando a gente fala de nutrição de precisão, a quantidade de nutrientes vai diminuindo dia a dia, né? Isso acaba fazendo eles serem mais eficientes utilizando nutrientes. Oi, Inês, estou vendo você. Você viu? Eu não aguentei sem falar do conceito de proteína ideal. Por favor, nutricionistas, não me odeiem. Eu também gosto do conceito de proteína ideal. Só estou falando que biologicamente, às vezes, não é assim. Então, temos mais uma pergunta do Marcos, onde ele pergunta como funcionaria a nutrição de precisão na granja. Tem algum trabalho e como funcionaria na prática? Então, é importante falar que todo esse sistema que a gente está usando hoje, no momento, é um prototipo. Então, a gente está na versão 6 do prototipo e ele ainda não está disponível comercialmente. Tem uma companhia desenvolvendo ele para ir para o campo e eles estão esperando que ele seja viável economicamente em 5 anos. Então, porque tem tudo isso. E a companhia, o que ela vai fazer? Ela vai automatizar. Porque quando eu estou falando disso do modelo para vocês, no experimento, eu vou lá cada dia e eu rodo o meu programa de SAS ou DR e o meu modelo funciona dessa maneira. E daí eu entro no sistema qual que é a proporção. O produtor não pode fazer isso, né? Não tem lógica o produtor ir lá cada dia rodar o modelo e entrar as proporções. Então, a companhia ela vai realmente automatizar tudo. O sistema ele vai coletar as informações de ganho de peso e de consumo alimentar automaticamente, vai alimentar o software vai calcular tudo e devolver para o alimentador. Então, vai ser completamente automatizado. O produtor vai ter acesso, vai poder controlar e vai poder fazer modificações, se for o caso, mas vai ser completamente automatizado. E a ideia é que ele tenha acesso às informações da maneira mais simples possível. Por quê? Pode ser... Uma das coisas que a gente viu que com nutrição de precisão no campo é que é muita informação. Então, às vezes é exaustivo para o produtor e ele não tem tempo de ficar olhando cada pequeno alerta que o sistema dá, né? A ideia da nutrição de precisão e dos sistemas como que a gente fala Precision Livestock em português? A gente chama de sistemas automatizados? Sim. Então, sistemas automatizados é que ele facilita a vida do produtor. Então, é que ele dê a informação resumida e a informação essencial para o produtor. Então, se tem um animal que tem um desvio de consumo que precisa que o produtor dê atenção, ele vai receber esse alerta. Senão, ele vai simplesmente poder clicar e ver qual que é o animal, qual que é a média, qual que é o desvio, essas coisas assim em forma de gráfico para facilitar. Mas a ideia é que seja completamente automatizado. Ótimo, Aline. Ótima explicação, ótima didática. Agora eu também te parabenizo. Uma baita aula aqui com a gente nessa discussão desse artigo. E também tem a Thaís está te parabenizando. Excelente trabalho. Ali o comentário da Inês aqui, show. Vários comentários aqui. O Anderson também te agradeceu pela resposta. Excelente trabalho. E acho que não temos mais nenhuma pergunta no momento.
Então, para gente encerrar essa live, queria agradecer de coração de você ter aceitado o nosso convite. Para mim é uma honra ter você aqui. E espero que essa live tenha contribuído para muitas pessoas, assim como contribuiu para mim mesma. Imagina, para mim que é uma honra estar aqui com vocês e poder falar com vocês. Eu peço desculpas, na verdade, porque eu acho que esse trabalho ele é bem técnico e bem aprofundado, né? Talvez seria legal se a gente tivesse a oportunidade de fazer uma introdução, um pouco os conceitos e explicar um pouco mais o sistema. E aproveitando esse gancho, tem um Instagram que se chama Pergunta para Elas. E eu fiz um vídeo explicando todos os conceitos de base, nutrição e precisão. Vai estar logo disponível lá. Então, eu acho que isso vai ser legal. E eu agradeço vocês pela oportunidade. E se vocês tiverem dúvidas que eu não respondi, quiserem mandar um e-mail, perguntas, vocês podem mandar mensagem para a Rafa, ela pode dar aí meu e-mail, ou vocês podem mandar mensagem no meu Instagram e eu dou meu e-mail do trabalho para vocês poderem me mandar essas perguntas aí. E fiquem bem à vontade em perguntar e tirar dúvidas, ok? Ok, ótimo. Então, para nós encerrar nossa live, vou pedir mais uma música. Uma música ao vivo. E a gente queria agradecer novamente. E o Produto Nacional chega até vocês com o apoio da MSD Saúde Animal e da Arverpig, onde elas incentivam a pesquisa brasileira que contribui tanto para a ciência. Então, a gente queria parabenizar você, Aline, por ser uma brasileira que contribui muito para a ciência mundial. Imagina, eu acho que eu sou muito feliz e eu acho que o brasileiro só não domina o mundo porque não quer, porque eu acho que eu preciso falar isso porque eu escuto cada vez que eu vou para as conferências o quanto os brasileiros são bons em nutrição, né? Uhum. Então, parabéns para todos os professores que estão aí assistindo e para todos os estudantes e todo mundo que trabalha com nutrição. Vamos continuar liderando aí. Não vamos desistir, vamos continuar. Então, muito obrigada a todos vocês que estão aqui com a gente, que participaram, que interagiram. Espero que tenha contribuído muito para vocês, tá bem, pessoal? Espero vocês mês que vem com mais um Produto Nacional aqui no Instagram do Sonocast, tá bom, pessoal? Um abraço, um beijo no coração de todo mundo. Abraço, tchau. Tchau.